Pastor Jorge, e a cada um dos irmãos aqui esta noite nós queremos a nossa palavra de carinho, de gratidão, não é? Irmão Jaime, pastor Jaime, também estivemos com ele na escola, aprendendo um pouco ali. Domingo passado, um assunto que me interessava muito, ele colocou no grupo, né, um assunto sobre a ressurreição, batismo e a nossa identificação com Cristo na nossa morte e ressurreição. Então, assistir com os irmãos ali foi muito bom. Este texto, irmãos, alguns dizem que se perdesse a Bíblia toda e ficasse apenas esse versículo, de João 13:16, seria o suficiente para que uma pessoa fosse salva. João 13:16. Neste versículo nós temos algumas coisas, alguns ensinamentos, a qual nós podemos extrair, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Poderíamos falar aqui sobre o amor de Deus, o grandioso, o maravilhoso, o incompreensível amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito. Poderíamos falar sobre a entrega de Jesus na cruz do Calvário, sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício, sobre o seu sangue derramado, para que todo aquele que nele crê. Poderíamos falar sobre a fé, a qual o pastor Jorge falou, sobre a fé, sobre os fundamentos da fé, sobre a colocação da nossa vida, basearmos a nossa vida na fé, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderíamos falar sobre a eternidade com Deus, os céus, a nova Jerusalém. Mas eu queria me deter esta noite, nesta pequena porção desse texto. Não pereça, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Quando a Bíblia fala que não pereça, então nós entendemos que há uma perdição, que há um lugar destinado para aqueles que não aceitarem Jesus, não receberem a Jesus como Salvador. Há um lugar destinado para aqueles que, de alguma maneira, não entrarem para dentro do Evangelho e se perderem. E este lugar, então, não pereça, este lugar é o inferno. Eu gostaria de falar alguma coisa esta noite sobre este lugar. É um lugar não agradável de falar, não é um assunto bom de se falar, não é um assunto agradável aos ouvidos. Normalmente nós gostamos de ouvir sobre o céu, sobre as maravilhas do céu, sobre os anjos, sobre os arcanjos, sobre os querubins, sobre a presença de Deus, sobre as ruas de ouros. E não é agradável, não é uma palavra agradável para nós ouvirmos sobre o inferno, mas é uma palavra necessária. Nós precisamos ter conhecimento dessas coisas. O inferno, ele é usado como um xingamento pelas pessoas. Quando alguém não gosta de alguma coisa, ele diz: vá para o inferno, não é? Usa aquilo como um xingamento, que o diabo te carregue, não é? Como que colocando aquela pessoa para o pior lugar do mundo, sem entender, muitas vezes sem ter compreensão do que está se referindo sobre este lugar, sobre este lugar terrível. Muitos nem sequer acreditam no inferno. Muitos dizem: o inferno é aqui mesmo, a minha vida é um inferno. E não tem entendimento deste lugar. O inferno é utilizado como piada, vá para o inferno. Mas nós queremos entender esta noite que nós somos eternos. Cada um de nós que estamos aqui esta noite, cada um de vocês que está aqui, cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano que passou por esta terra, ele é uma pessoa eterna. Ele não tem um fim determinado como os animais, que se extingue o seu fôlego de vida, ele se termina. Nós somos eternos, nós temos uma alma que é eterna, nós temos um interior, uma alma que é eterna. E esta alma, ela é eterna, tanto para estar com o Senhor, como também para perecermos no inferno. Como sabemos que existe um inferno? Como podemos entender que existe um inferno? É um tema ignorado, é um tema muito pouco falado, é um tema muito pouco expresso. O humanismo diz que tudo acaba aqui.
nada continua, tudo acaba aqui. Quando morrermos, acabou-se tudo, nada mais vai adiante. A alma se extermina, o corpo se extermina, o espírito se extermina e acaba-se aqui, não se vai adiante. As religiões ensinam subterfúgios para se escapar desse lugar. Algumas religiões ensinam que existe um purgatório. Se você não teve uma vida muito boa aqui, se você foi um pecador muito grande, você vai então purgar, você vai por este lugar, esse purgatório. E por um tempo ali você vai pagar, vai ser ali exigido alguma coisa de ti. Vai então depois de passar por esse momento de purga, você ser redimido e ir para os céus. Há outras religiões que ensinam que é necessário a reencarnação. Então, após sucessivas reencarnações, você vai sendo aperfeiçoado cada vez mais, até chegar a um nível superior que você possa ir para os céus e escapar do inferno. As pessoas dizem que não há inferno, que Deus é amor, que um Deus amoroso não colocaria nunca ninguém no inferno. Dizem que tudo acaba aqui, que o inferno é aqui. Muitas pessoas têm tido vidas difíceis. Quem sabe muitos de nós aqui têm tido vidas muito difíceis. Pessoas que têm vidas muito difíceis, mulheres que apanham dos maridos, mulheres que sofrem, que não têm o que comer, pessoas que são marginalizadas, pessoas que vivem na rua, debaixo dos viadutos, pessoas que são surradas, pessoas amarguradas, pessoas sem paz, sem satisfação nenhuma, e dizem, eu vivo o inferno, a minha vida é o inferno é aqui mesmo, mas não sabem nem de longe que a vida que eles estão vivendo aqui é um paraíso perto daquilo que realmente é o inferno. E não importa o que as pessoas dizem, não importa o que os religiosos dizem, importa o que a santa e poderosa palavra do Senhor fala. E a palavra do Senhor diz, Jesus disse que há um inferno, há um lugar de perdição, há um lugar determinado, há um lugar feito para Satanás e os seus anjos. O que importa é aquilo que a palavra diz, e não o que os estudiosos ou os que os religiosos dizem. A Bíblia usa muito mais tempo falando sobre a existência do inferno do que do céu. Bendito seja o nome do Senhor. No Novo Testamento nós encontramos várias passagens que falam explicitamente do inferno. Eu vou mencionar apenas algumas ditas por Jesus em Mateus. Mateus 5:22 diz, qualquer que chamar seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Mateus 8:12 diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13:42, são palavras ditas por Jesus. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Mateus 13:50 diz, assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 18:9 diz, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do abismo. Mateus 22:13 diz, disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24:51 diz, virá o Senhor daquele servo num dia que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25:41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Há uma
parábola no livro de Lucas, que nós conhecemos como a parábola do rico e de Lázaro. Nesta parábola, Jesus fala ali explicitamente sobre a existência do inferno. Ali ele fala sobre um lugar onde existia, de um lado, o seio de Abraão, que era o paraíso onde aquelas pessoas que morreram na esperança da vida do Messias, na esperança da morte do Senhor Jesus, estavam ali aguardando o Messias, mas do outro lado existia o Hades, o Seol, que era o lugar de tormento, e no meio desses dois lugares havia um grande abismo ali. Então os que estavam de um lado não podiam passar para o outro lado, e os que estavam do outro lado não poderiam passar para aquele outro lado, porque existia este grande abismo, e Lázaro estava ali no seio de Abraão, enquanto que o rico estava ali naquele lugar de tormento, ali padecendo naquele lugar de tormento. Ele dizia: diga, pai Abraão, peça que Lázaro venha, molhe a ponta do seu dedo na água e venha me refrescar a língua. Que quantidade de água cabe na ponta de um dedo? Então estava este homem ali nesta parábola, o rico erguendo os olhos, estando em tormento no inferno, viu ao Lázaro ao longe Abraão. Então a Bíblia está fundamentado, eu li apenas alguns dos versículos de Mateus, mas toda a Bíblia está fundamentada, recheada de lugares falando deste lugar terrível. A maioria das pessoas que morrem, a grande maioria das pessoas estão indo para o inferno. Jesus falou que largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele, e estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que os encontram. Onde é este lugar? Onde se encontra este lugar? Não há consenso entre os estudiosos sobre a localização do inferno, mas a maioria dos estudiosos defende que este lugar provisório é no centro da terra. E há algumas palavras, alguns textos das Escrituras que colaboram com isto. Em Números 16, os irmãos conhecem aquela palavra que fala sobre a rebelião de Datã, Coré e Abirão, quando eles se levantaram, se ergueram contra Moisés. E quando eles estavam naquela rebelião, ali diz a palavra de Deus que Deus fez vir ali algo novo. Diz que está escrito lá que a terra se abriu, e eles desceram vivos para o inferno, para o Seol, para o Hades. Eles desceram em grande clamor, em grande gemido, desceram vivos, e a terra então se fechou. Eles foram engolidos e desceram para o inferno. Em Lucas 16, fala da existência desse grande abismo. E em Provérbios 15, 24 diz: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. O que é o inferno? O inferno é o lugar de punição para os ímpios, que não se arrependeram dos seus pecados e não se entregaram para Jesus, não entregaram as suas vidas para Jesus. Será a habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. Ao mesmo passo que a Bíblia ensina que a vida eterna dos redimidos, ao lado de Deus no novo céu, é real e será tão glorioso que é inimaginável para nós os que cremos. Ela também ensina que o tormento eterno dos ímpios no inferno é tão terrível que fogem à nossa compreensão. É a separação de Deus. Nunca mais poderá chegar à presença de Deus. Nunca mais poderá ter um momento de arrependimento. Nunca mais terá um momento de perdão. Estará lançado para sempre no inferno. Agora, para quem foi feito o inferno não foi feito para os homens. Quando Deus criou o inferno, Ele não pensava em nós. Quando Deus criou o inferno, Ele não pensava no ser humano. Não era plano de Deus lançar ninguém no inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos,
Quando Satanás se rebeliou, quando Satanás então se levantou contra Deus, quis fazer o seu trono acima do trono de Deus, então foi criado o inferno, esse lugar tão terrível, tão tenebroso, para Satanás e os seus anjos. Como é o inferno? Como é este lugar? O lugar onde o fogo nunca se apaga. Judas capítulo 1, verso 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Que bom se o inferno fosse apenas um momento de tempo, um pequeno tempo de duração, mas o inferno é eterno. O inferno é uma fornalha de fogo, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Ali é lugar de ranger de dentes. Nós leremos cada uma desses versículos que nós lemos em Mateus, quase todos falavam em ranger de dentes, em desespero, em anseio, em agonia, em pavor, em ranger de dentes, em desespero, neste lugar, o inferno. Ali é um lugar onde não há aniquilação. A Bíblia diz onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. No inferno não existe aniquilação, não existe suicídio, não existe como desaparecer, não existe como sair dali. É um lugar onde não existe aniquilação. É um lugar de perdição eterna, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos crerem. Lugar de tormento com fogo, enxofre e fumaça. E este tormento sobe pelos séculos dos séculos, e onde será derramado o cálice da ira de Deus. Apocalipse 14, 9 a 11. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem um sinal do seu nome. Lugar de tormento. O rico estava em tormento. Lugar de tristeza. Lugar de arrancar os cabelos da cabeça. Lugar de gemido. Lugar de gritos. Lugar de dor. Lugar de pavor. Lugar de solidão. Lugar de trevas. Ali há uma cachoeira de soluços, uma cachoeira de gemidos, de ais, de milhares, de milhões e milhões de almas agonizando nas chamas do inferno, na perdição eterna. Há milhões de gargantas gritando em desespero, gemendo, uivando, desesperadas, padecendo, sofrendo, entendendo que jamais poderão sair dali, que não há um escape, que não há uma saída. Pessoas jogadas por todos os lados, naquelas galerias sem fim, de trevas, de escuridão. Não há uma alegria sequer, não há o sorriso de uma criança, não há um pôr do sol, não há um crepúsculo. Não há uma visão bela, não há uma visão do mar, de uma montanha. Não há um nascer do sol, não há um poente, não há flores, não há alegria nenhuma, não há sono, não há descanso. Não há um minuto só de paz,
não há um minuto só de alegria, não há só um minuto de contentamento. Ali naquele lugar destinado para Satanás e os seus anjos, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos, 1/3 é muitos milhões de anjos foram lançados do céu, e esses anjos vão habitar o inferno. Ali é a habitação dos demônios, ali é a habitação desses seres que nós repugnamos tanto, esses seres que incorporam nas pessoas, que destroem as pessoas, que fazem as coisas mais terríveis para as pessoas. Esses demônios estarão ali no inferno, as pessoas terão que conviver lado a lado, terão suas vidas atingidas, quem sabe feridas pelos demônios ali no inferno, porque este lugar não foi feito para o homem, foi feito para esses demônios, mas por causa do pecado, o homem vai ser lançado ali naquele lugar onde há demônios por toda parte, lugar sem nenhuma paz, lugar sem nenhuma esperança, lugar onde não há água. Ainda esta semana passada, teve um desses dias que fez 30 graus aqui em São José, e tinha chegado lá em casa, eu tinha encomendado, eu estava me lembrando isso, tinha chegado a metade de um caminhão de brita, e eu tive que colocar aquilo tudo para dentro, um balde, e aquele calor suava, e sede, uma sede. E eu chamava minha esposa, me traz água. Ela foi não sei quantas vezes me trazer água. Uma sede. E eu estava me lembrando, aquele homem pediu, pai Abraão, diga que Lázaro venha molhar a minha língua. Molhe o dedo na água e venha molhar a minha língua, porque estou em tormento. Eu estava pensando, Caim, 6.000 anos no inferno, sem um único gole de água. Judas, que traiu Jesus, 2.000 anos no inferno, sem um único gole de água. Acã, 4.000 anos no inferno, sem um único gole de água. Outros estão chegando lá agora. Enquanto nós estamos aqui reunidos, aqui vivos, contentes, louvando a Jesus, nos cemitérios aqui na nossa volta, aqui próximo, pessoas que estão sendo veladas ali, seu corpo está ali, mas suas almas estão entrando no inferno, destinados à perdição, sem nunca mais ter esperança. Suas almas já estão no inferno. Enquanto nós estamos aqui, as suas almas já estão entrando no inferno. Pessoas conhecidas, nossas. As estatísticas dizem que morrem por dia, mais ou menos, por dia em todo o mundo, 160.000 pessoas no mundo inteiro. Mais ou menos 6.800 pessoas morrem por hora. Mais ou menos 280 pessoas morrem por minuto. Se nós contarmos, deixarmos o relógio dar uma volta, 1 minuto, em torno de 280 pessoas estarão morrendo. Mais ou menos 5 pessoas morrem a cada segundo. E a grande maioria dessas pessoas vai para o inferno. Quem irá para o inferno? Não há 3 caminhos, 4 caminhos. Há somente 2 caminhos. Um conduz para a vida, outro conduz para a perdição. Quem estará no inferno? Pessoas famosas, artistas famosos, modelos com todo o clamor, jogadores, cantores, reis, presidentes, gente famosa, gente poderosa, gente que está na mídia, gente que tem todo o conforto, que tem toda a riqueza, poderosos, estarão no inferno.
ultramilionários, que têm dinheiro para fazer o que querem, estarão no inferno. Mas sabe quem mais estará no inferno? Muitos dos que já se sentaram aqui. Muitos daqueles que vocês conheceram e que se desviaram do caminho do Senhor. Muitos que um dia participaram da Santa Ceia, comeram o pão, beberam o cálice, comungaram o corpo do Senhor Jesus. Muitos que cantaram, louvaram, quantos pregadores que pregaram, mas que de alguma maneira foram vencidos, não cuidaram das suas vidas espirituais, e hoje estão perdidos, lançados no inferno. E para esse parece que será mais duro, porque eles pensarão: eu estive lá, eu estive na porta do céu, eu conheci a palavra, eu comunguei com os irmãos, eu me assentei na mesa, e agora estou aqui no inferno, neste lugar de tormento. Filhos de crentes, que ouviram a palavra a vida toda, estarão e estão no inferno. Crentes que não cuidaram da sua vida espiritual, crentes que só julgavam, crentes que só murmuravam, crentes que só contendiam, crentes que não se entregaram realmente de coração para servir a Deus, que foram relaxados, que foram descuidados com a sua vida, estarão no inferno. Pessoas que nos seus funerais foram dito tantas coisas boas para elas, e foi dito: ó, ela agora descansa nos braços do Senhor, mas na realidade estão nas garras do diabo. Que lugar terrível. Quem não tiver o seu nome escrito, quem irá para o inferno? Quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Como sair do inferno? Não há saída. Não há perdão. Não há resgate. Não há remissão. Não há justificação mais. O tempo destas coisas foi perdido. O tempo da restauração, do perdão, do resgate foi perdido. Depois que se cai no inferno, não há mais saída, não há portas, não há saídas de emergência. Não há suicídio. Não há como acabar com a sua própria vida no inferno. Não há como: eu vou me suicidar dentro do inferno. Eu vou dar cabo à minha existência. Não há o suicídio, não há como se suicidar. O rico disse: pai Abraão, por favor, deixa eu ir avisar os meus irmãos. Deixa eu sair daqui, para lá avisar aqueles meus queridos, meus irmãos que estão lá. Eu preciso avisar que existe este lugar, que este lugar é real, que não é fictício. Pai Abraão respondeu: os daqui não podem passar para lá, nem os de lá passar para cá. O eterno, o inferno é eterno. Quem for lançado no inferno, daqui a 100 anos estará lá. Daqui a 1000 anos estará lá. Daqui a 1 milhão de anos estará lá.
daqui a 10 bilhões de anos. É uma coisa que não entra na nossa mente, na nossa capacidade. O inferno é eterno, não há saída e não há como acabar. O inferno, entendemos que o inferno, um dia ele vai ser esvaziado. Pela Bíblia nós entendemos que ele vai ser esvaziado. Haverá a ressurreição para a morte. Aqueles que são lançados no inferno, eles vão ressuscitar com corpo corruptível e estarão diante do trono branco. Escrito lá, onde Jesus vai julgar a obra de cada um. E do trono branco, diz a palavra de Deus, que o inferno será lançado dentro do lago de fogo, que é um outro lugar. Ali estarão também a besta, o falso profeta, Satanás, os demônios, neste outro lugar, que se chama lago de fogo. É um lugar terrível, é um lugar de perdição. Curva a sua cabeça. Eu gostaria de dizer que Deus é amor, como muitos estão dizendo, e que no final tudo vai dar certo e ninguém se perderá. Como nós pregadores, como nós que conhecemos, como poderíamos dormir em paz se contássemos uma mentira destas? É meu dever, é nosso sagrado dever alertar que existe um inferno e que se nós não estivermos com a nossa vida ajustada pela palavra de Deus e a nossa alma lavada no sangue de Jesus, nós iremos para o inferno. Nosso Senhor Jesus Salvador foi mais quem pregou sobre o inferno. As pessoas que vão para o inferno são sentenciadas a esse destino devido à sua própria escolha, pois ignoraram a glória de Deus e rejeitaram as suas providências em favor do pecado do homem, através da obra salvadora feita por Cristo Jesus. A nossa salvação, a tua salvação, não está em nós sermos membros da Igreja Assembleia de Deus. A nossa salvação não é pertencermos a esta igreja, termos o nosso nome no rol de membros. Nossa salvação está em Jesus. Por que arriscarmos um destino eterno? Por que arriscarmos um destino eterno de perdição? Por fracassarmos, por sermos desleixados em nossa vida espiritual. Só Jesus, só Ele poderá segurar a tua mão na hora de passar o Jordão e conceder-lhe a maior vitória da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé. Hoje é o culto da vitória. Há muitas vitórias, eu tenho ficado assim, emocionado com os cultos. Tantas pessoas, tantas pregações, tantos irmãos pregando palavras tão maravilhosas. Tantas pessoas sendo curadas, quantas pessoas sendo tocadas, quantas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, isso é maravilhoso. Mas a maior vitória é a tua salvação. A maior vitória é ter o teu nome escrito no livro da vida. A maior vitória é receber Jesus, o seu sangue na cruz do Calvário. A maior vitória foi feita, foi consumada por Jesus no Calvário. Ele pagou o preço da nossa redenção, da nossa remissão. E eu não sei,
essa tarde eu fiquei, eu ia dizer datilografando, né? Tempo da máquina, mas digitando isso aqui, olhando a Bíblia e digitando e pensando, que palavra dura, difícil, muito pouco falada na igreja. Mas é uma palavra necessária. Nós precisamos ter um claro entendimento, um absoluto entendimento de onde vamos parar, de onde vamos terminar, se não recebermos essa tão grande salvação, essa tão grande vitória, é a maior vitória da nossa vida, sermos livres da perdição do inferno. Amém? Quem sabe esta noite alguém está duvidoso quanto o seu futuro, não tem certeza de vida eterna. Eu vi na apresentação que não tinha ninguém estranho, todos nós somos crentes aqui. Talvez por isso essa palavra seja tão importante, para nós não, como diz a palavra de Deus, não arredarmos o nosso pé da presença do Senhor. Não nos afastarmos deste caminho, não renegarmos a nossa fé, não abandonarmos Jesus, porque podemos cair nesse lugar terrível, e fazermos o que pudermos, orarmos, meditarmos, com o resto, com a força que tivermos, com toda a força do nosso ser, batalharmos por esta fé, por essa certeza, por essa confiança, de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Não sei se alguém aqui esta noite gostaria de receber uma oração, os servos do Senhor estão aqui. Que está difícil de vencer, que muitas vezes tem sido vencido, que muitas vezes não tem certeza, muitas vezes está balançando. Se há alguém aqui esta noite que precisa de uma oração, vem aqui rapidamente. Se alguém está lutando, se alguém não tem certeza de salvação, vem aqui e nós queremos orar por você. Eu não vou insistir, a palavra foi falada, e você vai levar ela consigo para a sua casa. Pense nessa vitória que Deus já te deu, o perdão dos teus pecados. Mas seja fiel até a morte. Conserve isto consigo. Seja fiel, batalhe. Não interessa as lutas, os problemas, as aflições, as tentações. Seja fiel, porque Deus quer te dar um dia na glória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Satanás vai batalhar com todas as forças contra você. Você é o foco de Satanás, nós somos o foco de Satanás. Satanás não se preocupa com quem está lá na sarjeta, perdido, bêbado, entregue à prostituição, ele não se interessa porque aquilo já está nas mãos dele, mas ele vai batalhar com todo o empenho pela tua alma, para te arrastar para o inferno, ele sabe que ele está condenado, não existe para ele, não há mais salvação para ele, não há mais nenhuma esperança, ele está condenado. Ele vai querer te arrastar junto, mas seja firme, fiel, não retroceda, não volte atrás. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos esta noite, Senhor. Queremos permanecer firmes na tua presença. Queremos permanecer, Senhor, diante de ti, Senhor. Aleluia, arraigados, fundamentados na fé, obedecendo a cada dia a tua palavra, vivendo, seguindo a tua palavra, andando segundo a tua palavra. Ó Senhor, nós queremos estar, Senhor, sermos achados fiéis a ti. Abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, toma cada um nas tuas mãos, Senhor, dá força, dá graça, dá ânimo, dá entendimento, dá sabedoria, Senhor, para vivermos retamente
dignamente, Senhor, e esperar a Tua vinda e escaparmos deste lugar de perdição. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus. Amém.